bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, 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 bora tomar um cafezinho. Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora tomar café pra aquecer o coração. Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido. Opa, e aí, tudo beleza? Episódio 189 do Papo com Café. E como eu disse a vocês que ia trazer o cara aqui, né? Chegou, depois de muita luta, ele conseguiu uma agendazinha aí, né? Tô recebendo aqui Bruno Cantalupo, da BCB, e também o Davi, né? Que trabalha junto com ele. São os caras que vão tomar conta aqui das informações dos dados de inteligência imobiliária aqui do Rio Grande do Norte, né? Já fazem isso com muita maestria em todo o Nordeste e estão agora cada vez mais consolidando. Já fazem um trabalho muito bacana aqui para muitas consultoras, porque assim, não cabe mais o eu acho, né? Então sejam muito bem-vindos à bancada do Papo com Café. Muito obrigado pelo convite, Guga. É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho um carinho enorme por Natal, pelo Rio Grande do Norte. E sempre foi uma cidade, um estado que recebeu a gente com muito carinho. A gente tem um prazer enorme de estar aqui na cidade. E é uma cidade que abraça muito a BCB. A gente tem muitos clientes aqui. Graças a Deus a gente circula bem aqui no mercado imobiliário. E já estávamos devendo essa visita aqui já há um tempo. Mas aí a agenda não estava batendo. Enfim, bateu, né, irmão? Enfim, deu certo. Mas que bom que vocês chegaram aí. Davi é um garoto novo, né? Mas tá aí já na relação. Isso é bacana de ver. É isso aí, Guga. Obrigado, né, pela oportunidade e por nos receber. Não só aqui no podcast, mas já desde mais cedo a gente tem rodado aí em algumas consultoras, tem conversado bastante sobre o mercado imobiliário. E acho que falar sobre dados e mercado imobiliário, acho que nem um café não dá tempo, né? E nem um podcast dá tempo, porque é muito assunto, a gente tem sempre muita informação para trazer, muito conhecimento para trocar, né? Você mais na ponta aí, tanto na parte do podcast, enfim, em relacionamento com os clientes e com as consultoras, e a gente com a parte do consumidor, dos dados. Então acho que é sempre uma troca muito, muito legal, muito bacana. Bacana. Eu sempre trago aqui e peço para os convidados falarem um pouquinho também, assim, das pessoas, né? De vocês como cidadão, sem ser na linha da empresa, do trabalho. Falar um pouquinho, 2 pernambucanos, nascido em Recife ou em outro lugar, estudado por onde. Conta um pouquinho aí da juventude, da infância, esse começo aí da trajetória de vocês. Não vamos falar de muito tempo atrás, não. Vamos falar coisa mais recente, mas assim, sou pernambucano mesmo, nascido... Na verdade, tem uma mistura aí geral. Eu nasci em Recife, com pouco tempo de vida, fui para o Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro aí há alguns anos, né? Voltei ali com 4, 5 anos de idade para o Recife. Fiquei até os 16, dos 16 voltei para o Rio de Janeiro, fiquei até os 18, 19, aí voltei para Recife, aí fiquei... no Recife, é onde hoje é a própria sede da BCB, né, no Nordeste aqui em Recife.
E eu tenho, falando de graduação, eu tenho 3 graduações, eu tenho 6 pós-graduações. Minha última agora foi em pesquisa de mercado. Então, sempre eu trabalho com pesquisa de mercado já há muitos anos, inclusive a gente Já conversou sobre isso há muito tempo, né? Com isso também, com pesquisa. E aí queria entender um pouco mais, me aperfeiçoar um pouco mais, fiz um MBA em pesquisa de mercado. Agora estou cursando um mestrado em marketing nas organizações, e tem sido bem legal o curso, bem bacana para poder aprender algumas coisas novas também. Sou casado, tenho 4 filhos, então a gente acredito que vai falar um pouquinho aqui também sobre dados e números, mas eu estou um pouquinho fora da curva, né? Por sinal, tenho uma filha agora que se forma em Direito, tenho outra se formando em Administração e tenho um pequenininho de 8 anos, então... São vários momentos, né? Vários ciclos aí. São vários momentos. E assim, já uma filha se formando, cara, você trazendo aí, eu me lembrando de quando a gente se conheceu, você tava, acho que você tinha, foi 2014, 2013, 14, né? Por aí foi. De 12 para 14. Isso. E aí tu falava das filhas e tudo assim, né? Ainda não tinha nem o filho de não 8, tinha, né? Não tinha. Na época, o mais nova era a Bruna. Ela hoje tem 16 anos, cara. Acho que ela tinha uns 2, 3 aninhos quando veio pra cá, quando eu comecei a trabalhar aqui. E hoje ela já tá com 16 anos, então o tempo passou... Boa, cara. Meu filho nasceu, né, sabe, em 2014, né? Tá com 12, Dudu. Exatamente. Então, assim, é pauleira. Mas são cabelos brancos que ajudam muito a gente, né? Então são muitos anos de estrada. A gente viu muita coisa dentro desse mercado imobiliário daqui nacionalmente, né? Porque são longas estradas que ajudam a gente a construir toda a experiência e know-how que a gente tem hoje dentro do mercado. Então, eu costumo dizer que a careca, os cabelos brancos são de muitas horas não dormidas, muitos voos. Aí esses garotos entram no ônibus e já querem ir na janela, né? Brincadeira à parte, Davi é um grande amigo aí, parceiro que a gente adquiriu aí nos últimos... No último ano, está 1 ano e meio aí com a gente e é um menino que tem aprendido muito. Me lembra um pouco lá na época quando eu entrei nessa área. Entrei meio perdido, assim, meio desconfiado no mercado imobiliário. Não conhecia tanto esse mercado, mas é um mercado que eu fiquei apaixonado, né? Bruno, eu posso confessar uma coisa a você aqui. Acho que a gente tem liberdade para isso. Mas Bruno era tímido, cara. Né? Você era um pouco tímido para falar assim. Você... Tem uma vantagem grande porque você escutava muito, né? E eu me lembro, as primeiras vezes que você veio aqui, né? Assim, todo meio acanhado ainda, tudo chegando assim para começar um trabalho, né? Com mais cautela, com mais coisas assim. E bacana ver o Davi já nesse pique, nesse gás, assim, a gente participou de uma reunião agora há pouco, com intervenções, com um monte de coisa. Tu é muito novo, né? Sou um pouco. Não, mas... Mas acho que, enfim, eu sou um cara que acredita muito em Deus. E se eu pegar minha trajetória, né? Enfim, falando um pouco, também sou nascido e criado em Recife. Se você for juntando os pontos e vendo o que se passou até aqui, eu acho que nesse momento, enfim, e essa oportunidade que a gente está tendo junto com o Bruno aí e dentro da BCB... foi uma convergência de muitos pontos que até então eram um pouco soltos, né? Então, acabei que eu entrei para a área de economia, mas aí me encontrei e sempre me encantei, gostei muito da área de marketing, né? E aí foi uma área que eu enveredei. E aí, depois de algum tempo, apareceu e surgiu o mercado imobiliário. Eu venho de uma família de engenheiros, né? Então é interessante isso. Eu acho que eu tenho avô, pai, tio, primo, enfim, são engenheiros por gerações. E aí, desde criança, sempre disse, eu não quero trabalhar com engenharia, né? Eu sempre fui mais para essa área de comunicação. Uhum. E aí, quando conheci o trabalho da BCB, quando eu vi realmente o que era o mercado imobiliário, enfim, até então, antes de você entrar, é uma coisa meio nebulosa, uhum, né?
E aí eu vi que foi uma convergência de tudo, porque o que a gente faz nada mais é do que trabalhar com dados. Então, Mas desculpa, você tem quantos anos? 26. Pô, meu filho mais velho tem 37, pô. Então, assim, é um menino ainda. Mas, assim, eu além de ser um cara que também que tem uma crença muito grande em Deus, eu vejo que a engenharia, ela... Há um tempo atrás eu olhava assim, quando começaram a me apresentar, o engenheiro de produção. Aí eu dizia, que danado esse cara vai fazer isso? Tinha uma menina que trabalhava comigo, eu tinha uma loja aqui chamada Federal Discount, e ela era vendedora nossa e fazia o curso. Ela veio do Ceará para fazer o curso de engenharia de produção aqui. Eu dizia, que curso é esse? O que... né? E hoje, as grandes empresas, estão grandes empresas hoje em função de em sua grande maioria, em função de um engenheiro de produção, né? A BCB não deixa de ter um quê de engenharia, de trabalhar com a inteligência, de trabalhar com tudo isso, né? Então, assim, esse seu pedido de cada instante da engenharia... Não, então, aí o pessoal brinca... né? Acaba sendo engenharia de dados, né? total. O pessoal brinca que diz, tu voltou para a área que, né, enfim, mas de um outro lado, Sim. que eu acho que complementa muito, então... Acho que foi essa convergência, né? De comunicação, com a parte de engenharia da família, com a parte de dados, e aí esse comportamento do consumidor sempre foi muito expansivo, gostei de conversar. Acho que ouvir é muito importante e conversar você sempre puxa uma história, e puxa outra, e aí você vai contando a história daquilo ali. E aí, enfim. Mas te confessando uma coisa do que você falou na parte de timidez, eu sempre trabalhei na parte de pesquisa, a gente sempre trabalhou com grandes construtores, incorporadores verticais. E aí eu venho para Natal, para um mercado completamente diferente naquela época. Vender lote popular. E aí era lote popular. Eu disse, caramba, eu lembro que eu peguei o carro aqui contigo e depois o Luiz Cláudio também. A gente foi visitar alguns empreendimentos, foi em Nísia Florestas, foi em São José, foi em Monte Alegre, foi em Ceará Mirim, se eu não me engano. Uhum. Acho que a gente chegou aí até lá em Ceará Mirim. E eu vendo assim, eu digo, cara, até assim, eu trabalho com prédio. Aí vocês falando e como é que era, eu digo, pô, mas a incorporação e tal, como é que eu vou fazer esse tipo de pesquisa e essa análise? Então, o loteamento era uma coisa muito nova para você, né? E Recife, culturalmente, não tem loteamento, né? Você tem agora uma expansãozinha. Existiu, mas há muitos anos atrás. Na mente do Recife médio, esse mercado de loteamento é um mercado Você teve pouco ali distante. em 2011, 12, que foi o lançamento do Alphaville, mais ou menos por ali, e alguns poucos loteamentos, mas muito voltado à segunda residência, na Porto região Galinhas. nem Porto. Porto era mais também, era incorporação mesmo. Só que de flats e casas e etc. Mas ali em Aldeia. Então, quando eu vim para Natal... Você chegou a morar em Aldeia, salvo engano? Não. Ou você tinha uma casa lá, alguma coisa? Mas você falava muito em Aldeia, eu lembro. Porque Aldeia estava... Eu fazia o comparativo daqui com Aldeia, porque era onde tinha os lotes lá em Aldeia, né? É impressionante que nessa época um incorporador daqui contratou uma pesquisa lá em Aldeia, mas ele era daqui, para fazer loteamento. Então... lote era muito novo para mim e vocês, de certa forma, foram os meus professores iniciais nessa área de loteamento, porque de fato era uma área que eu não entendia para onde ia e de fato que eu me apaixonei por loteamento. Tanto que na época, até da empresa que eu trabalhava, acabei focando um pouco mais em loteadores, até porque logo em seguida veio a crise, né? E incorporação parou, você não tinha incorporação, e quem estava em expansão, procurando terreno e fazendo pesquisa, eram os loteadores. Então foquei propriamente ali na época de loteamento, procurando mais loteadores, porque eu entendia que conseguia vender pesquisa com uma certa facilidade. E você vê que coisa, né? Assim, a gente tá falando do loteador, que era um cara muito mais... Vou colocar uma expressão assim, muito mais bronco. Era um cara muito mais simples. Um cara que era muito... Ele trabalhava sempre muito com o feeling dele, né? Ele queria sentir o cheiro da terra e ali ele dizia que ia ser assim. E a gente tinha um mercado muito maluco, mas assim... Para mim, aquele momento que eu conheci vocês trouxeram uma informação da mudança de mercado.
que virou a chave em relação à pesquisa na minha cabeça como profissional, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de dados, gostei muito de informação e tudo isso, mas eu tinha uma certa, vamos dizer assim, a minha credibilidade, a pesquisa, ela ia até um certo momento, né? Mas aí, com a leitura que vocês fizeram na época, o que vocês mostraram que seria o cenário futuro, né? E eu vi se realizar aquele cenário, então isso mudou muito na minha cabeça. A importância que eu dou à pesquisa, ao dado, certo? Porque o que é que acontece? A gente tem instituto de pesquisas aqui no Rio Grande do Norte, que são excelentes institutos de pesquisa, mas ele tem uma outra finalidade, né? É um instituto de pesquisa de campanhas eleitorais, né? De pesquisas eleitorais. A gente tem instituto de pesquisa de produto físico, aquele produto mesmo, o cara que vai lançar um perfume, uma caneca, uma camisa, seja lá o que for. A gente tem esses institutos que trabalham muito bem com esses dados. E eu tinha já visto muita leitura de relatório de pesquisa. E, assim, nunca era tão preciso como foi o detalhamento, ao nível de detalhamento que vocês chegaram, né? Pra gente. Então, isso, se eu não me engano, era vender mudou. 150, 200 unidades ano, dependendo do produto. E mostrando essa transformação de que eu não venderia mais lote, eu tinha que vender a casa. Né? Eu tinha que começar a agregar isso. E o primeiro ano eu ia ter 20% do que eu lançasse em lote, eu tinha que botar em casa, depois ia para 30%, depois ia para 50%, depois ia para 70%, né? E tinha que ser por aí. Então, assim, só que não foi com essa simplicidade, vocês se aprofundaram muito mais, né? Sim, foi um estudo muito grande, eu lembro, na época que a gente fez, né? E interessante é que, assim, eu sempre digo para todo mundo, não estou menosprezando nenhum tipo de pesquisa, zero, eu acho que todas têm a sua relevância dentro do mercado, a gente faz todos os tipos de pesquisa. Se for procurado para fazer pesquisa eleitoral, a gente vai fazer. Se for para fazer de carro, a gente vai fazer. Recentemente, entregamos um estudo para a Fundação Oswaldo Cruz, para a Fiocruz. A gente também tem uma veia nessa parte de pesquisa, na parte de licitação. Mas eu sempre digo para todo mundo que a pesquisa imobiliária ela é a pesquisa mais complexa e difícil que tem. Por quê? É praticamente você prever o futuro. Por quê? Imagina que um incorporador, feito a gente conversou agora, ele tem uma área, ele tem um terreno e ele quer saber naquele terreno o que ele vai colocar. Só que até ele colocar o terreno, você tem aprovação, legalização, estruturação comercial, marketing para lançar o produto. Então, muitas das vezes, dependendo do local, isso leva a 3 anos, 2 anos. Então, como é que eu vou trazer uma demanda imobiliária para um cara vender daqui a 2 ou 3 anos na frente? Essa tendência vai se manter ou não, né? E aí a gente precisa olhar um pouco para a geração imobiliária, para o comportamento do consumidor. Que isso não muda tanto, não tem uma ruptura. Existem rupturas que são rupturas econômicas, rupturas políticas, rupturas sociais, mas na parte mercadológica do que o cara tem o desejo e a necessidade dele, da vida dele, dificilmente vai mudar nos próximos 5 anos. É muito difícil. E aí existe um momento de vida. Então, eu tenho hoje um momento de vida completamente diferente daquele que a gente conheceu. Perfeito. Como você hoje tem um momento também de vida completamente diferente. E existe também questões de acessões sociais. Então, você precisa entender essa curva social, essa curva demográfica, entender de mercado imobiliário, porque não é só número. Peguei pesquisas aqui, até a gente vindo num caminho, dizendo assim, isso aqui, mercadologicamente, em números e dados, não tinha viabilidade. Hoje é uma cidade. Uhum. Então, tem vários produtos, vários cases com relação porque a tem esse outras tipo. Intervenções, Exatamente. Né, que influem que influenciam diretamente naquele produto, naquela região, enfim. Então, tem várias curvas que podem mudar, principalmente a curva demográfica, a curva social, a necessidade da pessoa também, o momento que ela está e o momento que ela pode estar daqui para frente. Então, é uma pesquisa muito difícil. Eu costumo dizer que hoje a gente não vende pesquisa.
A BCB ela não trabalha com pesquisa. A gente hoje trabalha, o nosso estudo é um estudo mercadológico voltado ao comportamento do consumidor para desenhar um produto imobiliário que seja absorvido e atrativo para o consumidor comprar. Então não é chegar simplesmente dizer que a tua localização ela é uma localização boa ou se teu preço ele é absorvido. Existem algumas coisas por trás disso daí. E é essa leitura que a gente traz. A gente traz na verdade, é um projeto de consultoria mercadológica, comercial, arquitetônica, querendo ou não, acaba influenciando um pouco nessa parte de arquitetura e de projetos e comercial para ser colocado. Então, é muito complexo, é muito profundo, e aí é o que eu digo, é muito difícil. Por quê? Imagina uma pesquisa política. Eu estou aqui, vou fazer uma pesquisa agora. É o retrato raio-x de agora. De agora. Tá? Aí semana que vem sai uma denúncia, Mudou completamente, é outro cenário. Só que é um cenário curto. Eleição são 2 meses. Se encerra. Produto imobiliário, o ciclo é longo. É um ciclo de 3, 4, 5, 6 anos. É verdade. E hoje o consumidor quer uma coisa, amanhã eu tenho que estar na linha do que ele vai querer, né? Exatamente. Deixa eu só trazer um produtozinho pra gente aí. Solta aí, por favor, Arthur. KZP. Beleza? Solta aí pra gente. Nunca foi tão fácil morar no melhor de Nova Parnamirim. Casas duplex com 116 metros quadrados, 3 quartos, área gourmet e jardim privativo aqui no KZP. Aqui no KZP você tem condições mais do que especiais. Você paga 20% durante a fase de obra e o saldo pelo banco de sua preferência. Falando em banco, nós estamos enquadrados no Minha Casa Minha Vida, faixa 4, o que permite juros mais baratos e condições mais do que especiais. Agora é a hora de você clicar aqui, agendar um café comigo, que eu te conto todos os detalhes. Então, KZP, no melhor de Nova Parnamirim, casas de 116 metros quadrados, as últimas unidades, 589 mil, é o menor preço da região por metro quadrado, é o menor preço em relação ao que o empreendimento entrega. Então, vai lá, você vai pagar 20% até a entrega, que é agora em dezembro, certo? Então você já vai passar Natal e Ano Novo na sua casa nova, 20% até a entrega e o financiamento pelo banco de sua preferência. Visita o KZP, a gente tem uma casa modelo lá, pronta, esperando para que você faça a sua visita e escolha a sua unidade. São as últimas unidades, hein? Vai lá, KZP, um projeto aí da MM Dantas e tá pertinho de entrega. Então, fica aí a dica do Google, vai lá comprar a sua KZP. Pode entrar que a casa é sua. Muito bom, né, cara, que a gente vê o mercado assim. A gente passou um momento que o mercado deu uma esfriada com nossas questões de plano diretor, uma série de coisas, e hoje a gente vive uma euforia muito legal. Eu acho que não só foi só a questão do plano diretor. Eu acho que o plano diretor contribuiu bastante, muito com esse represamento de demanda e a mudança de comportamento, né? Porque você viu, Natal é uma das cidades que mais perderam habitantes. É uma das capitais que mais perderam habitantes no último censo. Bruno, você tocou num ponto aí, eu quero lhe provocar sobre isso aí. A gente está com essa oportunidade e eu brigo muito com a Caixa Econômica, brigo no sentido de dizer assim, pô, toda vez que eu estou com alguém da Caixa, eu digo, cara, vocês não deixam que o empreendedor crie produto do Minha Casa Minha Vida em Natal. Né? Porque as nossas avaliações da Caixa Econômica sempre são inferiores ao que a gente traça de pesquisa, ao que a gente faz de viabilidade de produto, sempre é ruim. E aí eu vou para uma cidade vizinho e pego o mesmo preço. Em Natal eu tenho terreno mais caro, aprovação mais cara, venda mais cara, tenho todo o processo logístico do empreendimento, na embalagem toda, ele se torna mais caro. Então faz com que o empreendedor faça em São José, em Extremóis. Fantástico que essas cidades cresçam. Mas a gente teve essa perca de população que foi gigantesca. Mas veja, eu vou fazer um comparativo. Eu sei que as proporções de cidades são completamente diferentes. Recife. Recife foi uma das cidades, uma das capitais do Brasil que menos teve Minha Casa Minha Vida até 2022. Da concepção do programa em 2009 até 2022 foi uma das capitais que menos teve Minha Casa Minha Vida. Só que Recife conseguiu manter a classe média alta.
Natal não. Natal eu perdi habitantes, não só no Minha Casa Minha Vida, e aí vem um fenômeno geral aqui que teve em Nova Parnamirim, por exemplo, que chegaram muitas empresas de fora, construíram em Nova Parnamirim, fizeram Nova Parnamirim, Cidade do Sol, e, enfim, outros pontos, e vieram os loteamentos. Você tem ali na Rota do Sol, por exemplo, vários loteamentos. Só uma coisa assim que é importante para a gente, assim, como a nossa linguagem, assim, o loteamento para a gente é o produto aberto. O condomínio fechado que é o que você está falando. Então, o condomínio fechado, tiveram exatamente. vários condomínios fechados ali naquela região, e o cara da classe média, média alta foi morar lá em Nova Parnamirim. Então, quando o Natal perdeu habitante, diferente de Recife, ele é um fenômeno econômico e social que existe sobre isso, existem estudos sobre isso. Natal a gente não perdeu só a baixa renda. Claro. A gente também perdeu a classe média, média alta. Teve esses problemas de plano diretor, mas também teve outros problemas que a gente discutiu muito lá atrás, até com a pesquisa do Extremóis Eco Brasil, se eu não me engano. Que foi um produto muito vendido para estrangeiro. Exato. Na época, e o estrangeiro não existia mais em Natal. Em 2013, 14, 15, não tinha mais. Então você perdeu, além de uma crise imobiliária, além de uma restrição urbanística, você perdeu a fonte de recurso que tinha, que era o espanhol, o italiano, o francês, que circulava aqui dentro, que botava grana e comprava muito imóvel, muito terreno. Então, houve também esses problemas lá atrás. Essa conjuntura como um todo fez Natal ficar travada durante vários e vários anos. E com incorporadores aqui, chegou a dar desconto até de 50%, 60% naquela época no valor do imóvel, para poder se livrar e ir embora de vez. Então, houve um problema geral aqui em Natal. O plano diretor, acredito que contribuiu muito. Contribuiu bastante, porque a gente não tinha a viabilidade de lançar o produto. Sim. E geograficamente, aí a gente olhando para Natal, eu não tinha condição de expansão, condição de lançar condomínios, por exemplo. Os bairros que eu tinha condição de lançar condomínios, existia uma legislação que impedia, que era o São Vale, que era a continuação de Candelária ali, que até hoje ainda tem algumas restrições, mas voltou a ter demanda. A gente tem agora o de Maria Park, que foi um produto lançado com preço muito acima do que é a média do mercado, e foi um sucesso de venda, porque ele está dentro de Natal e numa área que tinha restrição. Não podia ser lançado nenhum empreendimento. Então, a gente não tinha área física. Sim. Como em Recife, se eu olhar o Minha Casa Minha Vida, ele explodiu no Brasil todo, principalmente com casas populares, né? Em sua grande maioria. Recife, onde é que eu ia construir casa? Eu não tinha espaço, né? Eu precisava de grandes incorporadoras, que aí com a Tenda, com a MRV, com essas empresas E que maiores... elas não construíam em Recife. Exatamente, elas né? construíam fora de Recife. Os primeiros empreendimentos da Tenda em Recife foi em Jaboatão de Guararapes. Eu lembro. Não foi em Recife. Eu lembro. O stand até era lá no shopping Guararapes, exatamente. Então, os primeiros produtos da Tenda foi lá. Isso. O primeiro produto da MRV, lá em Recife, foi em parceria com a Vivex, que era da Moura do B. Moura do B, isso. E não era em Recife. Então, assim, Recife, assim como Natal, tem vários problemas de custo de terreno e etc., mas tem um problema pior ainda. Recife é um mangue inteiro. Recife é aterrado como um todo. Mas vocês têm uma vantagem, que vocês E o conseguem solo, aprovar. Aí, de fato... Vocês conseguem aprovar. Aqui ninguém aprovava nada. Aqui a gente tem esse problema, né? Hoje, em Natal... Era a pior cidade para se aprovar um empreendimento imobiliário no Nordeste, era Natal. Mas hoje, assim, dentro do município de Natal, a gente ganhou muita celeridade, né? O Tiago Mesquita fez um trabalho fantástico na CEMURV e sempre está disponível, que a gente chama ele aqui, ele vem, conversa, traz as coisas, e ele está até saindo da pasta agora. Mas o Rio Grande do Norte ainda tem essa travazinha de aprovação. A gente espera que as coisas fluam e que a gente consiga andar para um momento melhor, né? Um cenário melhor. A gente hoje vive um momento interessante, né? De uma demanda reprimida durante muitos anos em Natal. Então, a gente vê empreendimentos se destacando na questão de preço de metro quadrado, porque são em regiões que não conseguiria ter 2016, 2017, 2018, antes dessa aprovação do plano diretor.
E a gente está vendo agora o sentido inverso. O cara que foi morar em Nova Parnamirim, que na época tinha os filhos pequenos, lembra que eu falei de geração imobiliária, exato. momento de vida. Então, o cara que foi para lá, que o filho era pequeno, hoje o filho cresceu. E aí, onde é que tem todos os serviços, onde é que tem as festinhas, onde tem as melhores escolas? Natal. E aí, o trânsito também Influi. E aí, o cara disse, pô, agora tá difícil morar aqui. Então, ele hoje vende a casa lá para comprar um imóvel aqui. Ele saiu daqui para lá e está voltando de lá para cá. A pandemia foi um acelerador de processos gigantescos, né? Em todos os sentidos. E, por exemplo, a gente teve aí uma demanda para Alphaville, lá em Cotovelo, né? O pessoal indo ali para Cajupiranga, para essa região toda que receberam esses condomínios. Todo mundo foi para lá na pandemia. E hoje existe um interesse na volta, por quê? Porque eu levo mais tempo para levar meu filho para a escola. Eu tenho uma série de outros processos que eu preciso ajustar. E a insegurança, né? A insegurança no Brasil cresceu muito, mas Natal explodiu. E aí imagina você 10, 11 horas da noite vir pegar teu filho aqui e ter que voltar lá para Nova Parnamirim. Então pode ter o carro assaltado. Eu tive um amigo aqui que abordaram o carro dele e, enfim, ele agora só anda de carro blindado, mas foi traumático, né? Então... E infelizmente a gente tem essa situação aí. E Davi, você nesse 1 ano e meio que está aí, né? 1 ano e meio que você está na... Você já consegue ver alguma transformação ou no seu olhar ou de mercado em relação assim, a mercados que você está conhecendo? Você atua hoje, sua base seria de atuação é mais Natal e Recife, ou você também trabalha ali em Maceió, na BCB como um todo? Na verdade, a gente atua em todo o Brasil, a gente tem estudos em 24 estados, né, e o Distrito Federal, são mais de 300 cidades que passaram por análises e estudos da BCB, então não nos restringimos a Recife, João Pessoa e Natal, como, enfim, muita gente pensa, mas temos estudos em todo o Brasil. E o que é que eu tenho observado? Claro, a gente é do Nordeste e aí a gente entendeu isso como um potencial dentro da nossa empresa, como uma força de fato, porque o consumidor nordestino ele é diferente de outras regiões do Brasil. Então, quando a gente se aprofunda nessa parte do comportamento desse consumidor, eu consigo ver similaridades, claro que a gente sempre consegue fazer paralelos, mas também particularidades de cada mercado. E aí você poder circular e aí não ficar dentro de um mercado, de uma cidade ou de uma região específica, faz com que você veja movimentos que estão acontecendo em determinadas cidades. Por exemplo, Natal agora está destravando. Recife, a gente está vivendo no Brasil como um todo já há algum tempo uma polarização, enfim, muito grande. E acho que Recife deu um exemplo para o Brasil como um todo de como boas propostas e convergências trazem bons projetos, né? A gente aprovou agora que eu digo assim, o setor junto com a sociedade civil, Recife, a gente estava comentando que não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha habitação de interesse social, os terrenos muito escassos e os que tinham muito travados. E aí foi aprovado ano passado a nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Impressionantemente, essa lei foi aprovada por unanimidade dentro da Câmara de Vereadores do Recife. Oposição e situação. Isso é bacana, é o melhor para o cidadão. E como é que isso foi construído? Do partido que apresentou, do né? movimento isso é legal, do movimento social até os setores empresariais. Você viu uma convergência de ideias no final, por quê? Você tem um centro da cidade cada vez mais abandonado. Então, se você não tem moradia e se você não tem habitante dentro daquele centro, o comércio ele fica ocioso. Quando você extrapola o horário comercial, e aí a gente estava até conversando aqui de Natal também, né? Como, enfim, todas as cidades grandes do Brasil têm esse problema em comum e a solução está nesse próprio problema. E aí a gente tem observado que uma construção de boas ideias fazem com que o mercado como um todo ele cresça. Porque o mercado imobiliário forte, ele é mais emprego, ele é mais gente na rua, ele é um desenvolvimento urbano, inclusive, mais ordenado, porque você vai ter um saneamento bem feito, você vai ter calçadas que são transitáveis. A infraestrutura urbana, você vai ter centralidades onde aquelas pessoas não precisam se deslocar 2, 3 horas até o seu trabalho, você tem as pessoas morando próximas do trabalho. Natal está vivendo um momento excelente. Exatamente. Certo? A gente está numa fase... A gente teve a engorda de Ponta Negra, que foi um feito importantíssimo para Ponta Negra. Tem, não só Ponta Negra, para o todo, né?
Só para você ter uma ideia, hoje a bandeira do SERS chegou na praia de Ponta Negra, ela estava na via costeira. E hoje ela que é o hotel, né? Ela pegou um hotel, né? E é exatamente o hotel onde eu tenho o meu escritório. Ele chegou lá, fincou a bandeira agora dia 1º de agosto, começou a operar. Legal. Né? Então isso mostra a importância do mercado Ponta Negra. É uma grande bandeira, né? Já estava operando na cidade e se instalou em Ponta Negra. Nós estamos vivendo um momento da transição, da reurbanização de Ponta Negra como um todo. Vai ter um concurso público de arquitetura, promovido aí pela Prefeitura de Natal, que é uma secretaria de parceria público-privada, a comando do Arthur Dutra, aí, que é o secretário da pasta, e o IAB, né, que é o Instituto de Arquitetura Brasileiro, fazendo essa movimentação. Então, assim, a gente passou por audiências públicas onde todo mundo teve oportunidade, tiveram várias oficinas, do pescador ao hoteleiro, todo mundo contribuiu com ideias para esse projeto. Legal. Isso fantástico, né? A população participou como um todo. E agora também a gente o prefeito lançou a licitação do transporte urbano, que a gente tem um problema seríssimo em Natal de transporte urbano. Então, acho que a gente maioria das momento... capitais brasileiras vive um problema sério de transporte. E essa questão da engorda é interessante, porque agora com a nova reforma tributária, eu acho que o Nordeste vai perder muito. O Nordeste vai perder muito. Por quê? Você vai ter imposto baseado no consumo. Então, cidades com vocação turística, feito Natal, né? Natal é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e do mundo. Sim. Quem não conhece Pipa, quem não conhece Natal, então é um destino hoje mundial. E a gente tem aqui São Miguel dos Gostosos, bem pertinho, que estourou também dentro do Brasil. Então a gente vai precisar muito do turista para consumir, porque esse consumo vai ficar recurso não só econômico para a cidade, como também de imposto para os entes públicos. Sim. Então, as cidades com vocação turística precisa entender isso, precisa reurbanizar, reorganizar, reestruturar para que o turista ele volte cada vez mais, para que ele possa consumir cada vez mais, para que a cidade não sofra tanto com essa nova reforma tributária. Ninguém está falando muito sobre isso, mas vai ser um problema sério em algumas cidades quando for implantada. Isso vai impactar muito. Essa discussão é extremamente pertinente. E Natal, mesmo tendo essa demanda toda, mas Natal ela precisa ter a geração de atrativos, porque o cara que chega em Natal, no outro dia ele pega o bugzinho, vai para o litoral sul, voltou, jantou aqui, no outro dia ele vai para o litoral norte, né? Voltou. Ele não tem muito o que fazer aqui. Se chover, ele vai para o shopping. Né? Então a gente precisa voltar a ter equipamento. Ele pega o bug aqui, ele pega o táxi, ele janta aqui. Gera recurso. Assim, a nossa indústria do turismo é uma indústria fantástica. Primeiro que ela é uma indústria limpa. E segundo que ela gera recurso de imediato. E tem uma outra situação que Natal, o prefeito de Natal, pela expertise que ele tem de eventos e tudo, tem uma coisa muito bacana, que é o quê? Ele começou a trazer Natal para o circuito de eventos. Boa. Né? Então a gente já tem um São João muito bacana, tem o Carnatal, que é um evento muito bacana, porque isso gera recurso e gera recurso recurso em todos os níveis. Gera recurso para o ambulante, para o hotel, para o taxista, para todo o circuito, né? Para todo o circuito. Eu acho que isso é de fundamental importância. Esse ano eu peguei 70 voos. Né? Então circulei o Brasil praticamente como um todo. Fui do norte ao sul do país, literalmente. E a gente pega aqui o nosso vizinho, Paraíba, explodiu no Brasil, né? Geral. Tem recebido muitos investimentos. E eu acho que ele fez um bom dever de casa. Ele pegou e você vai receber uma pessoa aqui hoje, você me falou de lá, que é o Projeto Cabo Branco, que aquilo ali é espetacular. Né? Ele conseguiu levar vários hotéis, 4, 5 estrelas, que vão consumir... Tem um operador nosso aqui lá. Exatamente, que vão consumir lá em João Pessoa. Você conseguiu trazer a indústria do entretenimento. Você pega cidades, eu tive em Olímpia ano passado. Olímpia é uma cidade completamente construída em São Paulo para o turismo. Ela recebe hoje mais turistas do que a cidade do Recife.
né? Imagina. Aí lá eu tenho vários parques aquáticos, parque disso, parque daquilo. Então as pessoas elas buscam entretenimento e a diversão. Se você consegue entregar isso muito bem feito e muito bem desenhado, acaba que de uma certa forma atrai o turista, atrai o consumo, atrai as pessoas para gastar dinheiro dentro da cidade. E esse dinheiro ele circula para o mercado imobiliário, principalmente porque todo mundo vai querer investir dentro do mercado imobiliário, todo mundo quer uma moradia melhor, todo mundo quer uma ascensão social em cima disso. Então, acaba que isso impulsiona como um todo. E João Pessoa pensou muito bem dentro disso. Tá? João Pessoa está aí com um dever de casa cumprido. Atraiu o 50 mais, né? Porque foi buscar esse cara que está A gente faz estudo em São Paulo, né? E a gente vê que o cara de 50 a mais, o sonho dele, ele diz assim, eu quero ir para João Pessoa e passar o resto aposentar e ir para João Pessoa. Porque assim, quanto é para ele ir para uma praia lá? Quanto é para ele comprar numa praia lá, né? Quanto tempo ele leva para sair de São Paulo para uma praia? É o bom restaurante, é o bom Exatamente. atendimento, é o deslocamento dentro da cidade, é a segurança, a sensação de segurança, são bons projetos. É o poder andar de chinelo de dedo. Beleza, né? natural não falta em Natal. Aeroporto para chegar internacional também não falta em Natal. Você está perto de Recife, você está perto de João Pessoa, você está perto de Fortaleza, você tem uma malha aérea que atende aqui. Então, assim, o que é que falta, né? O que é que o mercado como um todo pode conversar para que aqui seja esse polo de retomada desse público. Deixa eu trazer aqui, fora. então, Andrade Marinho, e a gente vai voltar nesse tema aí que é bem bacana. Solta aí. Se você ainda não investiu em Ponta Negra, talvez você esteja deixando passar uma grande oportunidade. Ponta Negra é o principal polo turístico de Natal com alta procura o ano inteiro. E isso significa uma coisa para quem investe: demanda constante por locação de curta temporada. Principalmente quando o imóvel já nasce pensado para isso, com estrutura completa e serviços. E o melhor, você pode entrar com apenas 10% de sinal. Só que esse tipo de oportunidade não fica disponível por muito tempo. Se você ainda não entrou, esse é o momento. Fale com a equipe da Andrade Marinho e garanta a sua unidade no Privilégio Ponta Negra Flat. Andrade Marinho, Privilégio Ponta Negra, esse empreendimento fica pronto no próximo ano. Você já vai começar a faturar com locação, você já vai poder curtir. Tem um rooftop de 1.500 metros quadrados, né, para você ver o nascer do sol. Já pensou, Bruno? Você tomar um vinhozinho, vendo a lua nascer, né? Ou então tomar um banho de piscina com as meninas e teu menino, né? Olhando para a vista, que é a bela praia de Ponta Negra. Então, o Privilégio Ponta Negra da Andrade Marinho. Luciano e a Luciana estão de parabéns, né? Uma empresa muito bacana. E em breve a gente vai ter novos lançamentos da Andrade Marinho em Natal, então fiquem ligados. Essa questão do produto flat, esse produto estúdio, foi na concepção de vocês a redenção de Maceió? Porque quando a gente olha para os números no Nordeste, vê... Eu não vou puxar nem João Pessoa ainda, certo? João Pessoa eu quero fazer um outro comparativo. Mas quando eu olho para o Nordeste e vejo Maceió, né? Veja Alagoas despontando como um dos melhores das melhores rentabilidades em termos de venda, velocidade de venda, preço do metro quadrado. Vocês essa é a minha visão de que o estúdio contribuiu bastante para esse reaquecimento do mercado de Alagoas. Vocês têm os dados, né? Essa é a visão então, do Lei. Quando eu olho no mapa aqui, que eu vejo os números, eu digo, poxa, teve um fortalecimento. Eu acho que, logicamente, que o estúdio está impulsionando muito vários mercados. Eu tenho um pouquinho de cautela em cima disso, mas o estúdio ele impulsiona muito. Mas voltando um pouco para trás, Maceió, Alagoas, ela recebeu um pool de investimento muito alto do governo federal. O estado que tinha a maior malha de rodovias duplicada do Nordeste era Pernambuco. Sim. Sabe quem passou Pernambuco? Alagoas. Alagoas. Você teve reforma de aeroporto, você criou rodovias, você criou acesso. Novo aeroporto. Você teve infraestrutura, que é o que o governo vetor muito grande de expansão. E o governo de Alagoas fez um trabalho excepcional
no turismo. Então você levou Alagoas para tudo que é lugar. Você explodiu com Milagres, você explodiu com Maragogi, inclusive com o aeroporto internacional. Está aqui Tarcísio aqui acompanhando com a gente. Teve agora há pouco na obra do aeroporto, disse que ficou impressionado com o aeroporto lá, a construção que está sendo feita em Maragogi. Então você teve assim, o descolamento de Maceió não foi só unicamente pelo mercado imobiliário. Não, foi força de atratividade de trazer certo, pessoas, de trazer investimento. Mas concordo contigo. Mas a pergunta no sentido assim, de produto imobiliário, quando eu olho para Maceió, que, poxa, Maceió está ali entre as 4 melhores marcas do mercado. Sim. Né? Com produto imobiliário. E eu coloco o peso importante nesse produto que atende o turismo. Maceió, ele vende todo tipo de produto hoje. Todo tipo de produto. Você tem apartamento de 12 milhões, 15 milhões de reais em Ponta Verde, na beira da praia, sendo construído e com uma boa velocidade de venda. E, logicamente, um lugar que tem investimentos do governo, que está trazendo turistas, que você tem a oportunidade, principalmente do short stay, você vai ter um giro muito rápido do produto flat. E Maceió, ele tem vendido muito flat, mas não é só Maceió. Sim, claro. Isso foi um fenômeno nacional com a chegada das plataformas, tipo Booking, Airbnb, administradores. Então, facilitou para o investidor trazer a renda para o short stay, que entrou de concorrência diretamente no primeiro momento com o hotel. O hotel perdeu muita gente para quem se requalificou. Do short stay. Só que hoje o hotel tem retomado o público porque o serviço do short stay ele se requalificou, não está legal. E aí, hoje, Bruno, que viaja muito, tá? Como eu disse, peguei 70 voos esse ano. Eu não fico mais em flat. Não fico. Porque você quer ter um café da manhã, você quer ter um serviço, não você é quer nem ter isso. Uma constância de atendimento, uma constância de serviço. Eu vou falar minha dor específica. Cara, a gente alugou agora um flat que infelizmente era o que tinha no Rio de Janeiro. Um evento, a gente também tem uma startup de tecnologia para gestão de cidades. E a gente estava lá no Web Summit Rio. A gente alugou um flat. Eu fiquei 3 horas em ligação com a Decolar e não consegui entrar no flat. Tive que ir para um hotel, paguei um hotel e só consegui entrar no flat no outro dia. Tudo bem que tem casos e casos, mas eu digo, a atratividade do short stay hoje precisa tomar um pouco de cuidado na conta o investidor. Ele precisa entender bem esse mercado, ele precisa saber o retorno financeiro disso, porque muita gente comprou esperando um retorno financeiro muito maior do que ela está tendo, e agora ele pode começar a vender, concorrer com o novo, vendendo mais barato. E é meio que a gente já viu um pouco desse filme. Mas eu não acho que foi só o mercado, a ruptura do mercado em Maceió, foi só a questão do 1/4 do flat. Concordo. E assim, isso me gera uma preocupação. Por exemplo, hoje a gente vai ter em Baía Formosa um dos maiores empreendimentos imobiliários do Brasil, né? Um projeto gigantesco e tudo. Aí você olha, aí eu pergunto, como é que você chega em Baía Formosa hoje? Numa estrada que está detonada, né? Vai chegar de barco? Não, porque não tem nem onde você atracar. Você vai descer, o barco vai entrar lá em Barra do Cunhaú e o cara vai pegar um bug para ir para dentro do hotel. Não vai ser assim. Então, assim, se o Estado não acordar e não investir na infraestrutura da malha viária ou criar um aeroporto ali que atenda Pipa, Baía Formosa, Barra do Cunhaú, aí a gente começa a ter o cliente num padrão melhor, o cara que vai vir no jatinho dele, né? Que a gente o litoral norte já tem um pouquinho mais dessa facilidade, porque o cara já desce ali no aeroporto. E já vai. Né? Já pega o carro, e já 50 minutos, 40 minutos, sem trânsito, sem sinal, sem nada, ele vai para Touros. Vai para São Miguel do Gostoso. Né? Então, assim, a gente vê Canoa Quebrada com essa ascensão. O Ceará explodindo. Eu estive no Porto das Dunas, a convite da Comea, fui visitar um empreendimento da BSPA e da Comea. Cara, são 400 e tantas unidades, tem 9 à venda a 2,5 milhões. Um projeto que o cara dá 30 passos, está na beira. Explodiu, né? Explodiu. É incrível, pô.
E Vê fez a seu dever de balneário do casa. Nordeste. Fez seu dever de casa. Acho que o poder público, quando ele, primeiro, monta essa infraestrutura e dá condições de o setor poder se desenvolver, trazer o capital, ele mesmo se beneficia. Você vai ter mais arrecadação, você vai ter mais IPTU, você vai ter mais emprego gerando, a economia vai girar. E a construção própria civil, ela gera emprego muito rápido. Imediato. Imediato. Eu acho que o setor público tem 2 pontos. Um é uma legislação que ela seja previsível, não estou dizendo nem que ela seja frouxa, mas que ela seja previsível para o empresário poder atuar. Quando você tem a regra do jogo bem definida, todo mundo sabe onde atuar, ele não atrapalhe e ele, inclusive, seja um catalisador com essa infraestrutura. Com isso, a sociedade civil ela se organiza para que você tenha cidades melhores para se morar, você tenha pessoas que frequentem os locais e utilizem espaços. Você tem, quando o poder público revitaliza alguns locais que eram degradados, as pessoas vão para a rua. Essa demanda não é que ela não existia, ela estava reprimida, ela estava dentro de casa. E aí, quando você possibilita pessoas na rua, você tem mais segurança, você tem mais comércio, você tem mais serviços. Então, enfim, é uma série de fatores que influenciam. Eu fico vendo que bacana que eu tenho estudado e falado com as pessoas certas, porque assim, essa concepção, né, que a gente vai vendo que a gente precisa botar a pessoa na rua, né? A gente precisa colocar lá o serviço, a moradia e o comércio dentro do mesmo ambiente para que os bairros não morram, né? Como a gente tem um Alecrim, cada dia mais ele vai diminuindo. Que é um bairro aqui de extrema importância, mas ele tem um comércio central popular muito forte, mas todo dia que eu vou no Alecrim, diminui uma rua, né? Porque as pessoas estão se mudando do Alecrim, estão saindo do Alecrim e a gente está perdendo essa vida. Mas assim, nosso tempo vai correndo aqui e a gente já está com 50 minutos e tem um assunto que eu não posso deixar de trazer à mesa, que é o seguinte, na muito minha visão... Rápido, 50 minutos já. Minha visão... Voa. Minha visão... Tão bom o papo que... minha visão sobre João Pessoa e Natal. Existe uma certa competição entre os dois estados, muito acirrada, né? A gente não conseguiu competir com o Recife, que antes a gente competia bastante, né? Hoje, na minha visão, o Ceará e Pernambuco são os dois polos com mais consistências, né? Não, Salvador hoje tem um mercado bastante consistente. Mas quando eu olho assim, pela estrutura que se manteve esse tempo todinho, Salvador teve altos e baixos mais fortes do que Pernambuco e o Ceará, né? Mas eu olho para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, a Paraíba teve uma explosão no seu mercado, né? Ela teve uma subida meteórica. E quando eu olho para Natal, eu vejo que nós temos uma oportunidade de ter um crescimento, mas um crescimento mais sustentável do que o que está acontecendo na Paraíba. Eu acho que Paraíba cresceu muito rápido, bateu no teto, vai precisar de um ajuste, é natural para todo o mercado, mas a gente pode fazer um mercado mais sustentável. Estou com uma visão certa ou distorcida? Não, eu concordo plenamente com a tua visão. João Pessoa, ele explodiu assim muito, muito rápido. João Pessoa sempre foi um mercado muito interno, ao contrário de Natal. Natal sempre recebeu muito bem todo mundo. E aí recebeu todo mundo de fora e teve vários problemas por conta disso. João Pessoa tinha um dos preços do metro quadrado mais barato do Brasil, que aí a turma não ia para João Pessoa porque João Pessoa era barato. Não viabilizava. Não viabilizava. Como é que eu vou fechar a conta? Natal tinha 30%, 25%, 30% mais caro no preço de metro quadrado do que na Paraíba. E aí João Pessoa começou a enxergar um pouco melhor o mercado imobiliário como um mercado para mexer um pouco com o inconsciente das pessoas. Então eles começaram a explorar mais a questão do marketing, a questão dos produtos imobiliários. Você começou a ver produtos mais quentes, designs mais refinados, assinaturas, a biofilia, o paisagismo. Então lá tem excelentes paisagistas lá. Verdade. Que se destacaram muito no cenário nacional. A própria arquitetura lá tem um grande parceiro nosso, um grande amigo que é Ricardo Nogueira.
Acredito que Sim, tem aham. bastante projetos dele aqui também. Então começou a trabalhar muito Sandra faz muito isso. projeto aqui também. Sandra Moura também, uma excelente arquiteta lá da cidade. E aí João Pessoa começou a trabalhar isso muito bem feito. E João Pessoa ele sempre recebeu muita gente de fora. Então ele sempre recebeu muita gente de Brasília, muita gente de Minas Gerais. Então o cara começou a ir para lá vendo a oportunidade do preço do metro quadrado numa cidade que era pacata, que dava para se andar. Era aquela cidade que você trabalhava, ia almoçar em casa e voltava. E aí ele começou a comprar o produto. Aí começou. E aí foi explodindo muito rápido. Surgiram centenas de construtoras hoje. Só para você entender, a gente faz o IVV para a FIEP em Pernambuco, que é o Índice de Velocidade de Venda. E até a gente já falou um compromisso aqui, a gente fazer um evento agora em agosto, setembro, junto com você. Se prepara aí, ó. Tá? A gente Pode vai anotar falar na sobre data aí. comportamento Vamos do acompanhar. consumidor. E a gente vai passar agora a fazer também o IVV daqui de Natal e de região. E aí depois a gente vem aqui para conversar, para falar um pouco mais detalhes sobre isso daí, porque é uma tecnologia nossa que a gente lançou, inclusive, lá na FIEP ontem. Foi um sucesso. Eu vi lá. Você viu, né? É. Muito legal. Então Depois a gente vai fazer... soltar um videozinho para vocês aí. Boa. E aí a gente tem um compromisso de fazer isso aqui também. Então, por exemplo, Recife, a gente tem 152 construtoras mapeadas. João Pessoa tem para mais de 200. Recife, região metropolitana que consome como um todo, eu tenho 4.600.000 habitantes. Região metropolitana de João Pessoa tem 1.200.000. Sérgio Azevedo assumiu aqui o Sinduscom, aí disse, pô, tinha 2A. 15 empresas ativas, não sei o que, do Sinduscom. Então, agora já voltamos a ter corpo, né? Assim, a Legal, discussão tá muito bacana bom. isso. Então, assim, quando você tem uma série de construtoras, uma série de produtos, isso vai se explodindo, chega uma hora que existe um desarranjo urbano geral. Natal, com a aprovação agora do plano diretor, com destravamento, com dados, com inteligência, sabendo organizar bem a cidade, ele pode crescer de uma forma mais organizada, mais estruturada, para ter um mercado imobiliário agora saudável para frente. Super ofertar mercado é ruim para todo mundo. É verdade. É ruim para quem vende, é ruim para quem constrói, é ruim para quem compra, porque perde a valorização do teu imóvel. E a gente não tem mercado que vai absorver, né? Isso. Aí eu vai voltar na época que a gente se conheceu, quando a gente lançava 1.000 lotes por empreendimento, né? E na época eu lembro que vocês diziam, ó, agora sim, são gotinhas de 300. Tem que fasear para Né? poder ser... Pode expandir ou pode enxugar, dependendo da economia do mercado. Nosso tempo aí vai embora e vou trazer aqui a pergunta do milhão, senão a gente não fecha o tempo. Que no Papo com Café tem a pergunta do milhão, né? A gente ganha 1 milhão para responder, Vou começar com você, Davi. O que é que o Davi não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Olhando ali para sua lente, na verdade, aquela câmerazinha Pegou ali. de jeito a pergunta. Mas é a pergunta do milhão, pô. Senão não tinha graça, né? Eu acho que, como a gente já vem conversando, o mercado imobiliário ele é muito sério, ele é um ecossistema que emprega muita gente, que ele mexe com muita gente. Então, pessoas sérias, empresas sérias, elas fazem com que esse mercado ele seja saudável. Porque eu acho que quando você não tem um mercado saudável, ele é ruim para todo mundo. Até para quem surfa uma onda que se torna uma marola, mas assim, não tem um crescimento constante. Então, todo crescimento que ele não é sustentável, eu acho que ele é prejudicial para todo mundo. E quando você tem um ciclo virtuoso, você até tem concorrência entre as empresas, mas quando elas se juntam em pautas que são importantes, todo mundo ganha. E quando você tem pessoas sérias dentro desse mercado, seja corretores de imóveis, seja donos de incorporadoras, seja profissionais que trabalham nessas incorporadoras, seja consumidores que sejam sérios, você tem um mercado que beneficia, como eu disse, a todas as pessoas. Então, acho que a gente sempre defende a bandeira, levanta a bandeira do mercado imobiliário, porque é disso onde a gente vive e conversa todos os dias. E dados e informações, elas sempre são sempre essenciais e cada vez mais para que
decisões sejam tomadas corretas, empreendimentos sejam lançados de uma forma correta e que você tenha essa saúde que a gente vem comentando dentro do mercado. Pô, bacana. Ei, menino é bom, viu, cara? Você tá com um timaço, Bruno. Tá com um timaço. Parabéns. Não é? A gente de verdade, conseguiu parabéns. juntar um time muito legal lá dentro da BCB. Então, o Davi aí é um menino novo, mas muito competente. A gente tem aí o Claubert Barreto, que já esteve aqui Grande com você. Clauber, gente Parceiraço. boa de verdade. Um abraço aí parceiraço. pra ele vai ouvir aí. Ó, o Clauber veio antes do que você aqui Não na é, bancada, tá rapaz, vendo? tá Já vendo? veio 2 vezes, eu acho. Ele tá aí com a gente agora dentro da BCB, fechou estudos aqui agora há pouco com o Gabriel Vanderlei, da W3, a gente tem um estudo aí em andamento para o Gabriel, bem legal. Então, assim, a gente tem um time massa lá dentro da empresa, um time jovem, um time que... Mas não fuja da pergunta, não. Vou estourar meu tempo aqui. Vamos lá, Bruno Cantalupo, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Cara, tem muita coisa que a gente não deixaria de falar aqui, mas eu gosto muito do mercado imobiliário daqui de Natal. É um mercado muito dinâmico, muito didático. É um mercado que a gente sempre, quando vem, aprende um pouco mais aqui. É um mercado que eu acredito muito, e eu acho que é o primeiro ponto, é acreditar no mercado. Só para você entender, aqui tem um déficit imobiliário que, para ser absorvido na velocidade que tem hoje, levaria aproximadamente 30 anos. Caramba. A velocidade que tem hoje, o déficit imobiliário da cidade, isso eu estou falando de todos os segmentos, tá? Perfeito. Desde o Minha Casa Minha Vida até o alto padrão. Inclusive, Natal foi uma das cidades que mais teve gente na classe A morando de aluguel, de acordo com os dados do PENAD. Então, eu passaria essa informação para todos os corretores e construtores que estão aqui. Eu acho que incorporar não é fácil, construir não é fácil. Todo mundo pensa que é fácil, é simples fazer isso. Não é. Isso é uma ciência muito complexa que vai além de fazer uma sondagem, de fazer um estaque, de levantar um prédio. Existe muita coisa por trás, mas é acreditar nesse mercado. A gente sempre costuma olhar para o vizinho e achar que a grama está mais verde, mas a gente tem muita grama verde aqui na cidade de Natal para a gente também usufruir dessa grama. Então não é só os nossos vizinhos, a gente tem oportunidades. Como eu disse aqui, Natal é uma cidade que o Brasil inteiro conhece, era um mercado absorvido pelo mundo e não só pelo Brasil. Então precisa acreditar, precisa trabalhar, precisa suar a camisa bastante aí, mas é um mercado que todo mundo pode ganhar muito dinheiro se estudar um pouco mais, se destacar um pouco mais. É um mercado que traz muito sucesso para todo mundo. Pô, bacana. Isso é bom de verdade, cara. Fico feliz de estar ouvindo essa galera aqui, trazendo essas boas novas, falando de dados. E como vocês ouviram aí, em breve a gente vai estar fazendo um evento junto com eles para trazer detalhes, mais informações sobre dados que eles estão coletando aqui, né? Já com uma base bem bacana aí, que já tem vários clientes e vão trazer isso para cá. Sem esquecer de falar que viu aquele amigo triste, né? Tá meio aí cabisbaixo, tá sem trabalhar direito, chama ele para um café, né? Ó, galera, chama ele para um café, chama ele para tomar um banho de mar, para tomar uma cerveja, seja lá o que for, mas a gente precisa mostrar que tá ali do lado. Um abraço, um café, poderia ter evitado aí o último pulo lá na Newton Navarro. A tal da depressão é uma doença que afeta muita gente. A gente vive num mercado que é tenso, estressante, demais, puxa pra caramba, né? E a gente fica se comparando pela internet, olhando para um e para outro. Então, fica essa dica aí. Vai lá, dá um abraço, diz aí, ei, você é importante, eu te amo. Não tem problema nenhum não, cara. Sem frescura, pode dizer assim, ó, você é importante pra gente. Eu também te amo, cara. Gente, fico muito feliz, grato pela disponibilidade. Ficou um gostinho de quero mais.
Tô cheio de perguntas na cabeça, né? Massa. Mas vão ter novas oportunidades. Vamos sim, a gente vai vir mais vezes aqui. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Próxima. Na Então, quarta-feira. o Papo com Café tá de portas abertas. Todas as notícias que vocês tiverem. Bora. Ó, pegamos um cliente novo aí. Manda pra cá que a gente divulga. Ei, isso vou aí. lançar, fazer uma pesquisa aí. Ó, fiz aqui alguma coisa aqui em Recife, em São Paulo. Seja o que for, sabe que aqui o Papo Café Vambora. é a casa de vocês. Tamo né? junto. Excelente. E o que Beleza? precisar da BCB, você sabe que pode contar com a gente. Também estamos de portas abertas para fornecer dados, números, para o que vocês precisarem aqui, para os próximos debates, para os próximos podcasts. Vamos E a fazer uma BCB leitura de tem- dados aí junto com vocês. Pode contribuir bastante com vocês aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade, irmão. Com certeza. Gente, esse foi mais um Papo com Café. Agradeço demais a visita aqui do pessoal da BCB, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Falou.